Olá, gente, vamos tirar mais uma dúvida. Hoje vamos falar sobre o ministério levita, que pelo menos no meio pentecostal e neopentecostal nós temos um conceito completamente diferente acerca desse termo levita, E isso, de fato, primeiro, por não conhecermos a palavra, e segundo, por ignorarmos o significado do termo levita. Existe judaíta, danita, gersonita, efraimita, levita. Isso quer dizer o quê? É filho, levita é quem é filho de Levi. E é isso que nós vamos falar aqui. Se você abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo 29, versículo 34, diz assim: concebeu ainda e deu à luz um filho, e disse: desta vez meu marido se unirá a mim, porque lhe dei 3 filhos, e o chamou Levi. Aqui está contando a história de Lia e Jacó, quando Labão enganou Jacó, e ao invés de dar Raquel, acabou dando Lia. A ele teve o primeiro filho, que chamou Rúben, o segundo filho chamou Simeão, e esse terceiro Levi, porque Levi significa aliança. A ideia do nome Levi é aquele que é ligado, porque disse Lia: meu marido se ligará a mim. E esse Levi, gente, ele teve 3 filhos, que foi Gerson, Caate e Merali. Gerson, Caate e Merali. Aí vem Caate e geram a Arã, Issar, Hebron e Uziel. Esse Arã gerou Arão, Moisés e Miriam. Eu vou fazer aqui um resumo, não vou fazer um vídeo muito longo, para que também não fique fadônio, e você também é bom que você pesquise para você saber. Eu vou dar algumas fontes aqui, um resumo que eu fiz aqui acerca do ministério levítico. Primeiro você pode começar no livro de Números, capítulo 8, versículos 9 a 15, onde o Senhor chama Moisés e chama para consagrar os filhos de Levi, no caso aqui, os filhos de Levi, com exceção de Arão. Quando falo os filhos de Levi, são os gersonitas, os catitas, com exceção de Arão, porque Arão teve 3 tios, filhos de seu pai, 3 tios, irmão de seu pai, que foi Isar, Hebron e Uziel. Então Arão é filho de Arã. Arã teve mais 3 irmãos, que é Issar, Hebron e Uziel. Estes são filhos de Caate. Então Arã casou com Joquebede, teve Moisés, Arão e Miriam. Então no capítulo 8, versículos 9 a 15, depois 19 e 24, você vai ver lá como foi que Deus manda chamar Moisés tomar os levitas, com exceção da tribo dos filhos de Arão, para consagrar e servir no tabernáculo, Se você for em Números capítulo 1, versículo 40, 50, ou do versículo 48 ao 53, e no capítulo 3, do versículo 11 ao 13,
você pode ver o estatuto dos levitas, os direitos dos levitas e como eles deviam ser contados. Quando se contava todo o povo de Israel, os filhos de Arão e os filhos de Levi não eram contados. A contagem dos filhos de Levi eram à parte, justamente para saber aqueles que já tinham 20 anos, estes começariam o ministério a partir dos 20 anos, segundo Números capítulo 8, versículo 24, diz isso. Aí nós podemos ver as funções dos levitas. Números capítulo 3, versículos 5 a 9. Então, os filhos de Levi, quando se separa por casa, nós vemos 3 filhos que Levi teve. Eu já falei, mas vou repetir. Gerson, está lá em Levítico capítulo 3, versículo 25 e 26. Depois você pode ir para o capítulo 4, versículo 25 ao 28. Se tiver complicado, volte o vídeo, pare e anote. Caate, que é o segundo filho de Levi, ele gerou Arã. Esse Arã foi quem gerou Moisés, Arão e Miriam. E os filhos de Arão, eles se dedicaram exclusivamente aos holocaustos, oferta queimada dentro do tabernáculo e depois no templo. Então, você vai ver isso em Levítico capítulo 3, versículo 31. E Merali, que é o terceiro filho, em Levítico capítulo 3, versículo 35 a 37. E depois capítulo 4 de Levítico 31 ao 33. E como era que os filhos de Levi deviam trabalhar no tabernáculo? As coisas do tabernáculo, que eles que montavam e desmontavam e carregavam o tabernáculo. Você vai ver essa regra lá em Números capítulo 4, todo o capítulo. Porque assim como os sacerdotes não podiam meter mão para fazer o trabalho dos outros levitas, os sacerdotes arônicos, que os outros demais que não eram filho de Arão, era também sacerdote, mas sacerdote levítico. Do mesmo modo, as coisas que os filhos de Arão ministravam, os filhos de Levi, os outros levitas, seus primos e irmãos, não podiam tocar nos utensílios de dentro do tabernáculo. Você vai ver essa norma no capítulo 4 de Números. E de que os levitas viviam? Como eles sobreviviam? O que servia para alimentá-los e para ele ter os seus bens? Você vai ver isso em Números 18, capítulo 4, Números 18, versículo 20 ao 24. Aí chega Davi agora em 1 Crônicas, capítulo 25 e 26. Davi agora faz uma escala para que Salomão, após construir o templo, ordene cada levita na sua função. 1 Crônicas, capítulo 25 e 26, você vai ver lá que todos os levitas, com exceção dos filhos de Arão, que também eram levitas, eles tinham função de cantores, que nós tínhamos no tempo de Davi, tinham os chefes, era Asaf, Emã e Editum. 1 Crônica 25, do versículo 1 ao 31, você vai ver, tinha os cantores, aí nos cantores tinham tocadores, profetas, videntes e cantores. Aí tinha os porteiros, que eram os filhos de Coré e os filhos de Merali. Aí tem também os tesoureiros e oferendas. Capítulo 26, versículo 20 e 28. Os porteiros, que eu esqueci de falar, que é os coreitas e os meralitas, viu? Levitas, coreitas, meralitas. Capítulo 26 de 1 Crônicas, versículo 1 a 19. Aí também tinha os negócios externos, que era a parte dos tabernáculos, que alguns levitas resolviam, como juízes, escribas, seguranças, entendeu? Esse serviço que era fazer na área externa, um negócio assim que tinha que pegar dinheiro, lidar com gente que não eram santificadas como Arão e os outros levitas, era chamado de serviços profanos. Ou seja,
seja, serviço comum, que não era santíssimo. Oi, boa tarde. Então, escribas e juízes, segurança e alguns assuntos que eram exclusivos acerca das coisas dos templos ou das coisas reais eram considerados como coisas profanas. Então, nós podemos ver aí que os filhos de Levi são todos os que faziam sacerdote, o serviço sacerdotal. Aí tinha discriminação dos filhos de Eli. Deus separou os filhos de Arão, os descendentes de Arão, a partir de Arão, para as ofertas queimadas, entendeu? As coisas santíssimas dentro do santuário. Já as demais coisas, eram os demais parentes de Arão, que também eram levitas. Então eles não eram como nós pensamos hoje, só cantores, tocadores, que ministram louvor. E outra coisa, os levitas, eles realizavam um ministério. O ministério é serviço. E quem realiza o serviço, a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu mantimento. Porque disse Moisés: não amordace a boca do boi que debulha o trigo. Então, já que nós queremos às vezes que os levitas, como nós chamamos hoje, dedique-se de tempo integral ao ministério, o que é que tem que fazer? Contratar. Então, no Novo Testamento, gente, esse ministério chamado levitas, com exceção do ministério arônico, que também era levita, no Novo Testamento é chamado de diaconia. Na antiga aliança era charete. Charete quer dizer servir, ajudar, auxiliar, assistir, ministrar, ajudar. No Novo Testamento, Pedro viu que os judeus estavam discriminando algumas viúvas gentias. O que foi que Pedro fez? Não, a gente tem que se dedicar à palavra e vamos consagrar homens temente a Deus, cheios do Espírito Santo, para se empenhar nessa grande obra. Aí instituiu os diáconos, que faziam na nova aliança agora o mesmo serviço que esses levitas, que se você estudar, você vai ver. Eles eram responsáveis por colher as ofertas das primícias que as pessoas não eram obrigadas a trazer um tempo, mas deixavam na sua porta. Eles socorriam os necessitados, as viúvas, julgavam as causas, como está escrito em 1 Crônicas, capítulo 26, versículo 29. Entendeu? São muitas coisas, são muitas as funções que os levitas faziam, que nós não temos muita ideia por falta do conhecimento da palavra, por falta também de interesse em averiguar. Então aqui eu quero deixar somente esse resumo, que você pode estar voltando o vídeo, pausando e examinando cada coisa que eu lhe falei. Eu quero só ler aqui 1 Crônicas, capítulo 5, 26 a 27. Capítulo 5. Que diz assim: os filhos de Levi, Gerson, Caate e Merali. Os filhos de Caate, Arã, que gerou justamente quem? Ele se casou com Joquebede, que gerou Arão e Miriam. Agora vamos para 1 Crônicas 6, 33 e 34. Só aqui para encerrar. Seus irmãos, os levitas, estarão inteiramente dedicados ao serviço da habitação do templo. Entendeu? Arão e seus filhos queimavam as oblações sobre o altar dos holocaustos e sobre o altar dos perfumes. Ocupavam-se exclusivamente das coisas santíssimas e do rito da expiação para Israel. Conformavam-se a tudo quanto ordenara Moisés, servo de Deus. Então, os levitas
Versículo 33 de 1 Crônicas 6. Dedicavam-se inteiramente ao serviço da habitação, da tenda. Já os filhos de Arão, que também eram levitas, filho de Levi, filho de Arã, filho de Caate, entendeu? Filho de Levi, o terceiro filho de Lia e Jacó. Esses filhos de Arão e seus filhos queimavam as oblações sobre o altar dos holocaustos e sobre o altar dos perfumes, e ocupava-se exclusivamente as coisas santíssimas. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer a palavra de Deus para termos a ideia exata daquilo que a Bíblia diz e não sejamos repetidores daquilo que as pessoas falam. Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu espero ter sido útil. E se em alguma outra oportunidade, Deus assim quiser, nós estaremos fazendo mais alguns esclarecimentos. Em nome do Senhor Jesus. Amém?